O que a sarcopenia tem a ver com a doença autoimune e como você pode reverter esse processo. Isso é uma dúvida também muito comum entre os meus alunos. Muitas pessoas com doenças autoimunes têm sarcopenia. Mas o que é sarcopenia? Sarcopenia é a perda de massa muscular grave relacionada ao envelhecimento. Então, essa é uma condição comum que afeta 10% dos adultos acima de 50 anos e após os 40 anos, a gente vai perdendo cerca de 3% de força muscular a cada ano que passa. Então, 3% ao ano a partir dos 40 anos. Meu Deus, com 60 anos as pessoas vão definhar se elas não fizerem alguma coisa para brecar esse processo, para frear esse processo. Então, a perda de massa muscular, ela é um processo comum na terceira idade, é um processo comum do envelhecimento. E ela é causada pelo desequilíbrio, da mesma forma que você me viu falando no vídeo sobre soldadinhos que constroem massa óssea e soldadinhos que destroem massa óssea, também é como se nós tivéssemos soldadinhos que constroem músculo e soldadinhos que quebram, que degradam massa muscular. É o que a gente chama de anabolismo e catabolismo. Anabolismo, construir, catabolismo, destruir. Então, a gente está o tempo inteiro construindo e destruindo massa muscular. O que vai fazer eu perder massa muscular, no fim das contas, é eu ter um catabolismo aumentado em relação ao anabolismo. E por que a sarcopenia acontece? O primeiro motivo é o próprio envelhecimento. Então, com o envelhecimento ocorre uma série de mudanças hormonais, testosterona, hormônio do crescimento, enfim, uma série de hormônios que caem com o processo do envelhecimento. Além disso, aumenta-se estímulos inflamatórios, citocinas pró-inflamatórias que vão quebrar massa muscular. Isso é característico do envelhecimento. E isso você não pode mudar. Afinal de contas, a idade chega para todos, isso é inevitável. Não tem como a gente frear esse processo. Mas tem como a gente minimizar o impacto do envelhecimento e minimizar todos os outros fatores que dependem de você mudar para que você freie a sua sarcopenia. São elas. Então, outro fator de risco para a sarcopenia se instalar é a própria doença autoimune ativa, já que a inflamação está consumindo a sua massa muscular. A inflamação está catabolizando, quebrando o músculo. Então, fazer com que a autoimune, inativar a autoimune é fundamental para que essa massa muscular pare de se quebrar e a construção dela se sobreponha do que a degradação, do que o catabolismo. Terceiro ponto, inatividade física. Atividade física aeróbica, qualquer atividade física é importante para a construção, para que a construção seja maior do que a degradação de massa óssea. E no quesito massa magra, massa muscular, isso também acontece. Então, a falta do estímulo físico, a falta da utilização do músculo favorece a perda do mesmo, E aí, neste caso de músculos, não é qualquer exercício, eu preciso ter um estímulo de força, eu preciso ter carga, eu preciso ter peso. Não é qualquer exercício. Então, a pessoa que deixa de fazer o que nunca fez, ela está tendo um ponto negativo, Às vezes chega ali na terceira idade já com uma perda de massa muscular e vira um idoso sarcopênico. Hidratação. Então, o músculo precisa de água, é formado por água, tá? Então, a pessoa não se hidrata direito, não cuida para tomar água, não se esforça para tomar água. Eu não tenho sede.
Você não tem hábito de tomar água, não tem sede, mas então você precisa ter disciplina para tomar água. Não é o que você quer, é o que você precisa. Crianças fazem o que querem, adultos fazem o que é preciso. Então, se tomar água não é um hábito para você, então ele precisa ser disciplina, precisa ser esforço, tá? Carência de nutrientes, né? Então, uma dieta baixa em qualidade nutricional favorece essa sarcopenia. Má absorção intestinal, então quem tem uma autoimune de intestino especificamente, como doença de Crohn, doença celíaca, retocolite ulcerativa, mas também quem não tem uma doença autoimune local no intestino, e você já sabe que tem um intestino permeável, um intestino esburacado, que você me vê aqui falando que é causa e sustentação para o mecanismo autoimune, faz com que você não assimile, não aproveite nutrientes e macronutrientes, calorias, porque o seu intestino está esburacado, ele deixa passar, ele manda embora nutrientes que deveriam entrar para a sua corrente sanguínea. A doença renal crônica, né, também é um fator de risco para a sarcopenia, né? Então, os rins não conseguem filtrar, perde-se proteína na urina, né? Que é os tijolinhos da construção da massa muscular. Então, meus amigos, é normal você perder massa muscular um pouquinho com a idade. E isso você não pode mudar, mas você pode limitar ao máximo essa consequência e cuidar de todos os outros fatores que dependem só de você fazer diferente. Porque ter músculos é o que te mantém de pé. Ter músculos é o que te faz andar, é o que te faz correr, é o que te faz pedalar. É o que te faz carregar uma sacola de compra no mercado, é o que te faz guardar um pote que está lá em cima, num armário alto, é o que te faz agachar para conseguir amarrar um sapato, para colocar a meia. É a sua musculatura que te torna um ser independente, que te permite viver não só mais, mas melhor, com independência e autonomia. Então, ter músculo não é estética, é uma necessidade. Então, o que é importante você fazer? Primeira coisa, exercício de força. Você precisa ter um estímulo de força. Você precisa erguer peso, fazer força, tem que ter peso. Não adianta hidroginástica, não adianta pilates, não adianta o que você fizer, não adianta bicicleta, tem que ter carga. Não tendo estímulo, não tem crescimento muscular. A própria alimentação, né? Então, se você tem uma alimentação pró-inflamatória, essa inflamação está consumindo seus músculos. Se você está inflamado e tem uma alimentação que não te favorece desinflamar, essa inflamação está comendo, está catabolizando sua massa muscular. Se você tem um intestino hiperpermeável, com desbiose, com fungo, também. Afinal de contas, você não é só o que você come, você é o que você come, que você consegue absorver, assimilar, aproveitar. Não é só comer, não é só tomar suplemento, precisa aproveitar. E quem aproveita é o seu intestino. Se seu intestino estiver hiperpermeável, não adianta. Você vai perder micro e macronutrientes. Então, precisa modular o intestino. Isso eu sempre falo para os meus alunos, que às vezes já vem com uma perda de massa muscular acentuada. Ai, o que eu tomo para ganhar massa muscular? Calma, calma. Primeira coisa, tá treinando força? Segundo, tá modulando o intestino? A gente precisa consertar o intestino, precisa fazer uma operação tapa-buraco. Se você vai num nutricionista esportivo, sei lá o quê, que só tá com o objetivo de ganhar massa muscular e não tá nem aí para o seu intestino e para sua autoimune, vai te passar, se você fizer uma dieta hipercalórica, né, hiperproteica, ou seja, um monte de comida, um monte de proteína, isso não está favorecendo o controle da sua autoimune, não está favorecendo a sua modulação intestinal. Então, lembre-se, a gente tem que pensar de forma integral. Não adianta eu querer ganhar massa muscular e me entupir de caloria e de proteína
Se meu intestino não absorve, se isso vai me deixar mais inflamado, não vai ter ganho de massa muscular. Então, tem que ter paciência no processo, modular intestino, não exagerar nas calorias e nas proteínas, porque você já viu que proteína em excesso é acidificante. Se eu estou acidificando o meu corpo, eu estou alterando o terreno biológico da saúde e favorecendo não só a perda de massa muscular, mas a manutenção dos sintomas da autoimune. E claro, você pode utilizar, por exemplo, suplementos como o ômega 3, como creatina, que vão te ajudar nesse sentido. Além de fazer uma modulação hormonal. Hormônios também são interessantes para a manutenção da massa muscular. Então, processo do envelhecimento, né, sarcopenia, perda da massa muscular, característico do envelhecimento, favorece você ter mais dificuldade de manutenção dessa massa muscular, maior dificuldade do ganho de massa muscular. Então, você modular esses hormônios, né, com hormônios bioidênticos, com um médico que saiba o que ele está fazendo, te ajuda a reestruturar esse equilíbrio hormonal para ser um ponto a favor, não contra a sua massa muscular. Então, mais uma vez, a importância do terreno biológico, ou seja, cuidar de você e não da doença, para que você reverta essa sarcopenia e consiga controlar os sintomas da sua autoimune e se livrar dos medicamentos.